Fala pessoal, tudo certo? Eu me chamo Vitor Luba e eu vou conduzir a entrevista de hoje sobre o artigo Inteligência Artificial em Serviço. Vou chamar os entrevistados de hoje, chega mais Pedro e João. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, pessoal que está assistindo. Me chamo João Batista e hoje vim aqui dissertar um pouco com vocês sobre esse artigo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, pessoal de casa. Me chamo Pedro Hernandes e, como o João já adiantou anteriormente, estaremos aí dissertando um pouco sobre esse artigo. Vamos lá então para a primeira pergunta. Responde aí para nós, João, sobre o que o artigo aborda. Bom, excelente pergunta, Vitor. O artigo ele aborda o impacto da inteligência artificial no setor de serviço. Nele a gente pode falar um pouco sobre como ela realizar certas tarefas pode impactar e modelar o serviço feito. Ela também constitui uma importante fonte de inovação dentro desse setor. E qual é o objetivo do artigo? Bom, o objetivo do artigo é explorar o impacto nos empregos quando ocorrer substituição entre o serviço manual e a IA. Dentro do artigo a gente discute sobre como a IA pode substituir nas tarefas que antes eram feitas por humanos e agora pode ameaçar diretamente o seu serviço, os empregos. Assim, o artigo desenvolve uma teoria de substituição de empregos por IA, especificando 4 tipos de inteligência necessária para as tarefas de serviço. Trocando a máquina e o ser humano, ainda assim é obrigatório que a inteligência artificial possua essas atividades, que no caso seria a atividade mecânica, a analítica, a intuitiva e a empática. E como a empresa deve decidir entre humanos e máquinas para realizar essas tarefas, É o que se aborda dentro do artigo. Qual a justificativa para a escolha desse artigo? Bom, Vitor, vamos falar então sobre as justificativas. As principais justificativas para esse artigo seria a substituição de empregos. No caso, é aquele ponto praticamente focal quando se fala entre IA no trabalho, Que é você perder o trabalho manual de seres humanos para alocar uma máquina. E aí causa aquele conflito de interesse, Enfim, o outro ponto é as 4 inteligências, que já foram citadas na pergunta anterior. O próximo seria o desenvolvimento da IA, que no caso a IA está sendo desenvolvida de forma previsível, começando assim com tarefas simples do dia a dia e passando depois para tarefas mais que não seriam de capacidade dos seres humanos, por exemplo, que necessita de uma inteligência superior à que a gente possui ou pode chegar a possuir futuramente. E o último ponto seria as implicações para os trabalhadores, No caso, desenvolver habilidades analíticas que podem tornar menos importantes à medida que a IA assume as tarefas analíticas, aumentando assim a importância das habilidades intuitivas e empáticas. No caso, convivência com outros seres humanos, enfim. Fala para nós aí sobre as principais fundamentações teóricas. Os principais conceitos da fundamentação teórica incluem a teoria de substituição de empregos por inteligência artificial, as 4 inteligências envolvidas na execução de tarefas de serviço, no caso a mecânica, analítica, intuitiva e a empática. E qual foi o objeto de estudo dele? Bom, Vitor, excelente pergunta. Eu acredito que em todas as entrevistas que eu fui, essa foi a pergunta que mais teve frequência. Porque, querendo ou não, todos querem saber, quais são realmente os objetivos do artigo, do porquê foi publicado, enfim. E eu acredito que o principal objetivo desse artigo é conscientizar as empresas e os trabalhadores de como será o futuro. Como o estudo da inteligência artificial no serviço e vão afetar as prestações de serviço dos funcionários, como vai ser a formação que eles precisam ter para adentrar desse próprio serviço, como que as empresas vão ter que fazer as perguntas devidas para a captação desses funcionários. Enfim, eu acho que esse é o principal ponto, o principal objetivo desse artigo. Quais foram os principais resultados obtidos? Que isso, hein, Vitor? Tá, só pergunta top. Excelente, vamos lá. Os resultados eles apontaram que as competências analíticas podem se tornar menos importantes daqui para frente, até porque os seres humanos eles vão precisar focar menos nessa área por conta da implementação da IA e assim, a partir disso, teve uma crescente nas outras tarefas que vão ser agora de competência humana. Além disso, também identificou-se a necessidade de uma reestruturação no ensino, uma reestruturação dos próprios funcionários, para que eles se adaptem às IAs. Porque, querendo ou não, é uma mudança enorme, Você ter que aprender a mexer com o sistema, você ter que se readaptar ao trabalho
daqui para frente. Mas Pedro, chega mais e conta pra gente quais as contribuições do trabalho para a área e quais as contribuições finais da pesquisa. Então, começando com essas duas excelentes perguntas, né, vamos falar sobre a contribuição do estudo. Nela inclui integração de diferentes correntes de investigação para abordar questões da inteligência artificial nos serviços, formas também inovadoras de prestação de serviços que são impulsionados pela inteligência artificial. A gente vai ver substituição de emprego mais significativa do que estava sendo visto anteriormente. E essas são contribuições valiosas para compreender o impacto disso na economia e no mercado de trabalho. Já as considerações finais, elas vão destacar a importância das habilidades intuitivas e empáticas, a necessidade, então, né, da estratégia integradas homem-máquina para manter a competitividade no mercado de trabalho, no mercado de serviços, e a importância, então, de você preparar um trabalhador para esse trabalho automatizado. E aí pra galera aí quais foram as limitações, quais foram as dificuldades, né? E futuras indicações aí de pesquisa para quem gostou do tema. Então, Victor, falando aí sobre as limitações, a primeira vai ser a falta de dados empíricos específicos sobre a implementação prática, né, da inteligência artificial nos serviços. Já a outra seria uma necessidade de mais estudos de caso que irão validar a complexidade de prever o impacto total da inteligência artificial na economia e nos empregos. A recomendação, então, é realizar futuras pesquisas que irão prever esse certo impacto, né? Investigar também a adaptação da inteligência artificial, tanto com as organizações, tanto com os trabalhadores, com essas mudanças, né, que a inteligência artificial vai gerar. E também a análise das implicações éticas da automação de serviço, que vai ali contribuir para um melhor entendimento, né, das transformações induzidas pela inteligência artificial. Mas conta como é que a gente pode replicar isso em outros locais. Muito interessante essa pergunta, porque acaba sendo necessário a gente realizar uma adaptação para replicar esses estudos em outros locais, né? Considerando que o contexto local vai influenciar muito nesse caso, pois teremos diversas tecnologias diferentes, diferenças culturais, regulatórias, enfim, que acabam influenciando. Para finalizar, claro, eu vou perguntar, né, qual é o público-alvo, quem é o público que é interessado por esse artigo. Finalizando então com essa excelente pergunta, enfim, quem que seria o público interessado no nosso artigo? Ele vai englobar ali tanto acadêmicos, profissionais da área de serviço, gestores de empresa e qualquer pessoa que esteja ali interessada nas implicações da inteligência artificial, tanto na economia quanto no mercado de trabalho, né? Essas informações, então, serão muito relevantes para as pessoas compreenderem como a inteligência artificial está a transformar o mercado de trabalho e quais, então, serão as competências necessárias para elas se adaptarem a tal mudança.